Auleim a todos os que vão ouvir a mensagem contida neste áudio e em outro áudio que fará parte desta mensagem. Essa mensagem essa mensagem que Carlos vai expor aqui é a respeito da vinda de Morqueriú, Yalho Ohim, Yalho Rai, Yalhushua, Yalhushua, Hol meu Shahaim, Hol me Hushua Yal Renu. Para trazer aqui uma realidade sobre este fato, né, da vinda, que não se deu ainda, mas pela razão de alguns irmãos de estarem crendo e propagando, né, que Yahushua, Homer Roshaim, já, né, que a sua vinda já se deu. Então Carlos vai, por essa razão, gravar esse estudo, trazer aqui esta mensagem e trazer comentário então para explicar, né, para, por exemplo, como Carlos não acredita, será, por exemplo, assim, uma mensagem contestando contra, né, quem está crendo, né? Inclusive o Gabor Ayrton Pereira, que é conhecido como o Arme Alro, os Gaborim lá da África, e tantos quantos, se há outros que estão propagando, e os que estão crendo, né? E os que estão crendo, então, esta mensagem destinada para os que estão crendo, se deixando ser influenciado, e para alertar aqueles que ainda não creram, né? Para a pessoa ter, então, fazer comparação da mensagem propagada, né, mostrando que já veio, e dessas explicações que serão trazidas, então, mostrando que não se deu ainda, que este fato tão importante, tão sublime, não se deu ainda. Então vou trazer aqui, principalmente na época que está sendo propagada, né? 100 anos, 100 e poucos anos depois da vinda de Yahushua pela primeira vez, da sua morte, da sua ressurreição, do seu retorno para o Sholamayam, né? Muito menos, então, aqui Carlos El Chorul vai trazer algumas profecias aqui que não haveriam se cumprido, né? Que não haveriam se cumprido, então, nessa época, então. Uma delas, então, começando aqui com a profecia do profeta Daniel, que profetizou dizendo assim: e tentará mudar os tempos e as cautove, sobre um império que surgiria, né, e que ia destruir o justo do Altíssimo, né, perseguir de forma a destruir, e que as cautove seriam mudadas, né, e o tempo seria mudado. Então, para fazer lembrar aqui, né, o Ayrton Pereira, o Yarmi Alro e os Gaborim lá da África, e os que estão crendo,
E para nós todos, né, para lembrarmos que, né, lembrarmos primeiramente a Carlos Elchuru e a todos quanto vai ouvir essa mensagem, né, que tantos que crê, os que estão crendo, né, que já veio e os que ainda não estão crendo, enfim, para fazermos lembrar que essa profecia, nessa época de 100 anos, os cento e poucos anos, não haveria se cumprido. Não haveria se cumprido. Por exemplo, Askaltov, né, a tradução da feita para a Vulgata Latina, que foi por esse império que se levantaria, que é Roma, o Império Romano e a instituição religiosa Igreja Católica Romana, se deu muitos anos depois dessa data em que está sendo anunciado a vinda de Mehushua Yahshua Mehushaim, Yahushua, Romor Kereu. Então, só nessa profecia aí já cai por terra o argumento aí, a propagação que ele veio, então, na época que está sendo propagada, que ele veio. Então, para fazermos lembrar que, mais uma vez repetindo, o assunto é muito sublime, é um assunto muito sublime. Se trata de um evento relacionado ao reino de Al-Rohim, um evento muito precioso, preciosíssimo, de sublimidade plena, e que merece ser analisado bem, né? Eu aconselho aí o Gabor Yarmial e os demais para avaliar aí o que Carlos vai expor aí a respeito das profecias, de fazer uma avaliação mais profunda, né? Para obter então os resultados concretos a respeito deste fato, deste assunto, deste evento, né, que foi prometido, né, dessa fulgurante promessa de Al-Real Romeu Sherraim, a respeito de voltar novamente aqui neste nosso sistema. Então, repetindo aqui, tentará mudar os tempos e as Askaltov, Rodeshua e Al-Shwayal. Então essa profecia ela começou a se cumprir a partir dos anos 400 depois da volta a Yahweh Shaparoshalamayaon, né? Surgiu o império e o inimigo por trás dos planos para desfazer então, né? E para fazer com que o Xuan de Morqueriur e Al-Hushua fosse apagado e esquecido, ele então trabalhou de forma a tirar das Askaltov, né? conforme também a profecia do profeta Yarmial, que profetiza dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória de seu Xuan. Então essa profecia ela se cumpre em partes. Na primeira parte ela se cumpriu então quando Yahweh veio, né? Quando ele foi morto, mas isso estava no seu plano de vir e passar pelo que passou. Mas a intenção do inimigo de fazer o que ele fez continuaria, né? Aí que era de apagar o Xuan de Al-Real, porque é no Xuan que está
que está a esperança do arrependido pecador, né? Conforme todos sabemos, é no invocar, é no conhecer o Xuan, é no conhecer ao Supremo Yahweh, o meu Shua Yahweh, é em conhecê-lo realmente quem ele é e conhecê-lo também por sua real identidade. E por essa que o pecador, então, confessando os seus erros, seus pecados, reconhecendo e confessando, na invocação do Xuan, que tem poder para salvar, no Xuan de Al-Rurim, no Xuan de Al-Ru, que tem poder para salvar, então o pecador alcança a remissão, a purificação, é feita expiação pelos pecados do arrependido pecador, por meio dele invocar o Xuan de Al-Rurim, Yal-Ru-Rai, Yal-Ru-Shua, Yal-Ru, Yal-Shua, Ru-Mi-Ru-Shaim. Então, por essa razão, o inimigo trabalharia e trabalhou para que o seu Xuan fosse apagado, sair da memória das pessoas, conforme diz a profecia, para que não haja mais memória de seu Xuan. Então, essa foi a intenção do inimigo de manipular as Kautov, usando então esse império, usando uma entidade religiosa para, ao no traduzir o livro do Criador, vir então tirar, conforme aconteceu, tirar o Xuan, né, de Al-Rohim, o Xuan de Al-Rushua e Al-Rushua, e substituir por outros falsos nomes. Então, para fazer lembrarmos, estimados ouvintes, que isso começou a acontecer a partir dos anos 400 depois da volta de Al-Rushua. Não coincide com o que está sendo propagado, que Al-Rushua voltou 100 anos depois do seu retorno ao Shalamayal. Então essas profecias, e tanto de Daniel como do profeta Yirmiyahu, elas começaram a se cumprir muitos anos depois. Então aí como posso me levantar e começar a propagar, né, que ele já voltou, né? Sai fora, né? Sai fora, compromete as profecias dadas por ele, né? Compromete. Aí é preciso, repetindo aqui, conforme eu já disse, é preciso uma avaliação apurada, uma avaliação profunda, né? É preciso analisar com cautela um assunto tão importante a respeito desse evento que ainda vai se dar, né? Porque não se deu, né? Então, isto é o suficiente, essas profecias aqui é o suficiente para então mostrar que Al-Rushua não veio, porque essas profecias não haveriam se cumprido nessa época ainda, né? A mudança do tempo também não haveria se cumprido, né? A perseguição, a mesma profecia ali de Daniel, né, numa forma plena, né, ela começou sim lá, a perseguição começou lá, já no começo, mas ela continuou, a perseguição maior foi quando Roma, por meio então dessa instituição religiosa, ela então fez decretos contra aqueles que não quiseram aderir os princípios fundamentados pela Igreja, né? E incluindo, por exemplo,
a observância do primeiro período da semana, que intitularam como o domingo, e daí, né, incluindo o Shuan. Então aqueles que não quiseram, que quiseram continuar com o desejo de prosseguir no temor a Yahweh, na obediência aos ensinamentos e na crença do seu Shuan. Os que não quiseram, então, abandonar os princípios dados por Yahweh, eles foram perseguidos, muitos foram mortos de forma cruel, e isso se deu depois, então, de 400 anos para frente, que começou que deu continuidade a essas perseguições. Estimados ouvintes, essas profecias não teriam se cumprido ainda. Na época está sendo propagado a vinda de Mehushuayal. Repetindo, é necessário. O assunto é importantíssimo, né? Então, vou expor ainda na sequência aí assuntos importantes que mostra de uma forma clara, com clareza, que esse evento não se deu, né? Então, concluindo aqui sobre essas profecias, né? Elas então não haveriam se cumprido nesta época em que está sendo propagado que Mehushuayal e Al-Hushuayal tinha voltado. Elas começaram a se cumprir então 400 anos depois, onde então foi Roma, o Império Romano, a Igreja Católica preparou essa tradução chamada Vulgata Latina, e daí dessa tradução foram feitas as demais traduções, foram baseadas, né, nessa tradução, as demais traduções que circulam no mundo hoje, né, a maioria delas foi feita então, né, com base na tradução Vulgata Latina, aonde então se cumpriu o que profetizou, né? O que Yahweh trouxe para o profeta por meio de inspiração do Ura Urro de Shua, por meio da sua Korah Maoriu, essa realidade, este fato que ia acontecer, né? E que aconteceu então depois de 400 anos da volta de Al-Real Shuahome Roshai para o Shalamayal. Não tinha voltado ainda. Vou dar continuidade neste comentário, nesta mensagem, em outro áudio. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler do verso 1 ao verso 12. Essa profecia se harmoniza com a profecia de Daniel capítulo 7, a qual citei no áudio anterior. Diz assim: e agora, irmãos, voltando ao assunto do regresso do nosso amor que reúne ao roxo, a Roma, Roxehaim, e ao royal, a Roma, Roxehaim, e da nossa reunião com ele, nós rogamos que não se deixe assim tão facilmente influenciar no vosso entendimento e até perturbarem-se, quer por pretensas revelações espirituais,
Revelações Ruraú, quer por mensagem ou por cartas que vos digo terem sido mandadas por nós e que têm como objetivo levar-vos a acreditar que esse Almiú de Home Rochehain já terá acontecido, que ninguém de forma alguma vos engana, pois isso não se dará sem que antes venha uma grande revolta contra Yalho-Urim, e se revele aquele Adam, aquele varão, aquele homem que enganará em si mesmo, encarnará em si mesmo o pecado, que será o filho da perdição. Ele se oporá e se levantará contra tudo que fizer referência a Yalho-Urim e ao seu culto, e até pretenderá mesmo tomar o lugar de Yalho-Urim no seu próprio templo de Yalho-Urim, fazendo-se passar por Yalho-Urim mesmo. Vocês também se de que já vos tinha falado de tudo isto, quando ainda me encontrava convosco. Vocês também sabem o que de momento impede esse Adam maligno de aparecer. É realidade que essa força de injustiça já vai atuando, como que escondidamente. Mas há um que o detém até que seja retirado. Só nessa altura se revelará então aquele ser mau, a quem Yalho-Urim virá a desfazer pelo sopro de sua boca, e que será destruído pelo esplendor com que Home Rochehain aparecerá. Esse Adam de pecado atuará segundo o poder de Rassatã, através de manifestações de força, de milagres e prodígios, com o fim de darem apoio às suas mentiras. Ele usará de todo o poder da maldade para enganar aqueles que estão no caminho. Ele usará de todo o poder de maldade para enganar aqueles que estão no caminho da perdição, porque recusam acreditar na realidade que se conduziria à salvação, que os conduziria à salvação. Por isso, Yalho-Urim permitirá que neles atua uma influência de engano, que os levará a crer na mentira, e serão julgados assim todos os que rejeitaram a realidade e ficaram satisfeitos com a maldade. Então, mais uma vez aqui, para lembrar que essa profecia, então, Ayrton Ferreira, os Gaborinda da África e tantos quantos estão crendo, para lembrar-nos que essa profecia não haveria se cumprido ainda nessa data que vocês estão afirmando que Yahushua voltou. Essa profecia, ela se harmoniza com a profecia de Daniel, que fala ali no capítulo 7. Então, não tinha se cumprido. Ela se cumpriu. Começou a se cumprir. Ela começou quando se levantou esse império. Quando se levantou essa entidade religiosa. E então,
Então, ouvintes, está aí mais uma afirmação, mais uma afirmação com clareza, que não se deu esse evento, né, este fato da vinda de Al-Real, pois teria que se cumprir as profecias, teria que se cumprir, entendeu? Teria que se cumprir todas as profecias, e tem outras ainda, né, que teriam que se cumprir, que não havia se cumprido na época. Então, que ninguém de forma alguma vos engane, pois isso não se dará sem que antes venha uma grande revolta contra Yahweh, e se revele aquele Adão, aquele varão, aquele homem que encarnará em si mesmo o pecado, que será o filho da perdição. Ele se oporá e se levantará contra tudo que fizer reverência a Yahweh. Isso aqui se cumpriu também com o decreto que foi dado para o primeiro período da semana ser guardado. Quando diz aqui, ele se oporá contra tudo que se chama, tudo contra Yahweh. E foi uma das questões de ter sido cumprido isso aqui. E isso se cumpre também, repetindo aqui o que está declarado nas Kautov. Que ninguém de forma alguma vos engane, pois isso não se dará sem que antes venha uma grande revolta contra Yahweh, se revele aquele Adão, aquele varão, aquele homem que encarnará em si mesmo o pecado, que será o filho da perdição. Ele se oporá e se levantará contra tudo que fizer referência a Yahweh, incluindo aqui o Shuan de Al-Rohim, que foi apagado das Kautov por essa instituição religiosa, por esse império que se levantaria de acordo com a profecia do profeta Daniel e pela profecia que está em harmonia do emissário Shaul, falando aos Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 2, a qual está sendo lida, exposta aqui no momento deste áudio, desse estudo, dessa mensagem. Então isso se cumpriu na forma plena quando Roma, quando a instituição religiosa se levantou contra o Shebevolial, levantando quanto, tirando o Shebevolial como ensinamento, tirando o Shuan das Kautov Rodishua. E ele se levantou então contra tudo o que é Yahweh e ao seu culto, porque é através do Shuan que os verdadeiros crentes, os verdadeiros adeptos para o reino, os que estão destinados ao reino perpétuo, é o culto, a reverência, o respeito ao o reconhecimento daquele que faz tornar do Supremo, que é o Rim. Então tudo, se levantaria tudo contra o que se chama Yahweh, incluindo então, que repetindo, a sua real identidade. Isso não havia se cumprido, ó estimados ouvintes, na época em que
o Ayrton Pereira e os demais que estão propagando a vinda do Yahushua para a época que eles estão propagando. E os que estão crendo, ouvinte que havia acreditado, escute com atenção esta mensagem, esses comentários, esse estudo, e faça a sua avaliação a respeito do que você teve, o conhecimento que você teve sobre este evento, sobre este fato. Porque se você fizer uma profunda avaliação, você escutar com atenção, meditar sobre esta mensagem, sobre essas profecias, sobre esta realidade que vem da parte de Al-Rohim, você vai então ver que esse evento ainda não aconteceu. Então aqui está mais essa profecia que está em harmonia então com a profecia de Daniel, capítulo 7, e do profeta Yarmiyahu também, que aqui entra a questão também de não haja mais memória, porque este se levantou contra o Shuan, para que não havesse mais memória, porque era a intenção do inimigo. É o inimigo, Sati, que influenciou esse império, que influenciou essa instituição religiosa, que influenciou estes homens maus a se levantarem contra tudo o que se chama Yahovim e tudo o que se presta culto, que se presta respeito, reverência, honra ao Yahushua Bayalho, aquele que é digno de ser reconhecido, de ser respeitado, de ser honrado, e de que os que se inclinam perante ele, se inclinam perante o poder da sua identidade real e perpétua. Isso aqui se cumpriu muitos anos depois. Daria para fazer comentário mais aqui na sequência desse texto, mas este é o suficiente para o momento. Aqui mostrando essa profecia que se harmoniza então, repetindo, que se harmoniza então com as profecias de Daniel, capítulo 7, e a profecia de Yarmiyahu, capítulo 19. Vou fechar este áudio e dar continuidade desse comentário ainda em outro áudio. Um pequeno comentário ainda a respeito de 2 Tessalonicenses, que diz respeito ao Império Romano, a identidade religiosa católica e ao reino papal, né? E ao surgimento do reino papal. Aqui, Pascal Taub diz o seguinte, vou repetir a leitura que foi feita no áudio anterior. É realidade que essa força da injustiça já vai atuando, como que escondidamente. Então, na época do emissário Shaul, né, quando ele estava lá, né, propagando as boas novas da salvação, e quando escreveu esta mensagem,
Então ele disse assim, né? É realidade que essa força da injustiça já vai atuando, né? Como que escondidamente. Então, mas há um que o detém até que seja retirado. Só nessa altura se revelará então aquele ser mau, a quem ao virá a desfazer pelo sopro de sua boca. Vamos prestar atenção aqui. A quem alguém virá a desfazer com o sopro de sua boca e que será destruído pelo esplendor com que Mehushai aparecerá. Então, esse Império Romano, essa entidade religiosa, católica, romana, esse reino papal ainda está atuando. Gabor, Ayrton Ferreira, Yarmi Alro, e os Gaborim da África, e os que estão crendo, e todo ouvinte, e Carlos El Churu, que está expondo essa mensagem. A quem a Ohrim virá desfazer pelo sopro de sua boca, e que será destruído pelo esplendor com que Homershai aparecerá. Esse reino papal, essa entidade, ela, para começar, ela nem tinha sido, ela tinha se iniciado, né? Porque estava no pensamento do inimigo, né? E ela tinha lá na época, né? Ela começava a atuar escondidamente, mas depois, nos anos seguintes, que então começou a atuar então, né? Começou a atuar então conforme já exposto aí, com o cumprimento das profecias em relação à mudança dos ensinamentos e a manipulação das Kautov, mas a partir dos anos 400. Então, mas aqui recordando esse texto aqui, que ele será, então, que ele será relendo aqui, esse homem do pecado atuará segundo o poder de Satir, através de manifestações, né? Aqui eu quero ler, sim, tá certo ali, é que a realidade é que essa força da injustiça já vai atuando, isso na época do emissário Shaul, e quando ele escreveu esta mensagem, como que escondidamente, mas há um que o detém até que seja retirado. Só nessa altura se revelará então aquele ser mau. A quem Yahweh virá a desfazer pelo sopro de sua boca e que será destruído pelo esplendor com que meu Shehai aparecerá. Essa entidade religiosa não era instituída ainda como a Igreja Católica Romana e o Reino Papal, só depois que surgiu. E aqui está dizendo que quando Yahushua vir, é que ele vai ser destruído. Se para eu afirmar, ou seja, quem for afirmar que Yahushua já voltou, esse Império Romano, essa entidade religiosa católica e esse reino papal não deveria estar existindo, mas está existindo e está atuando, né? E vai ter ainda um complemento dessa profecia antes ainda da vinda de Mehushuayal e Yahushua. Isso é para fazer lembrar a Carlos, primeiramente, e ao Ayrton Pereira,
Gabor e Armial, reconhecido também, se chama, e os Gaborim lá da África, e todos, né, os que estão crendo da maneira errada sobre este evento que não aconteceu. Então, está aí o reino papal, né? Está aí o reino papal. Foi o reino papal, com essa instituição religiosa que se levantou contra tudo que se chama Al-Rohim. Foi nessa instituição que Al-Rohim falava, por inspiração ao profeta Daniel, que ele ia mudar os tempos, ia mudar as cautóricas. Foi Roma, ouvinte, foi a instituição religiosa católica romana que traduziu as cautóricas, que fez a tradução Vulgata Latina, e daí foi também nessa instituição que muitos tradutores usaram essa tradução Vulgata Latina para fazer outras traduções. Está aí, atuando. O reino papal está atuando. A igreja de quem fala as profecias está atuando. Essas profecias e outras, inclusive as de Canal de Galute, sobre a mulher, sobre que deu o cálice cheio de abominações para as nações beberem. Está atuando, começou a atuar muito tempo depois do que está sendo propagado, que Al-Rohim voltou. Aqui mais uma prova infalível da realidade. Continuando nesse áudio aqui sobre as profecias do próprio Real Shalom Shehai, que quando falava de sua vinda aos emissários, ele disse que antes de sua vinda ia haver guerras, rumores de guerras, ia haver fome em vários lugares, ia haver pestes. E até esta época, Ayrton Ferreira não tinha se dado cumprimento de todas essas profecias. Tinha se dado. As guerras continuam, fome em muitos lugares, está aí se cumprindo as profecias. Isso depois da data que você está pregando que Al-Rohim voltou. Gabor, Ayrton, Yarmial e aos demais. Que vocês possam analisar essa mensagem, analisar essas profecias que Carlos Alchurulli está citando para essa mensagem, para esse estudo, mas analisar com profunda avaliação, com apurada avaliação e observação, com análise crítica a respeito deste evento que vocês estão pregando, que se deu lá logo, poucos anos depois. Essas profecias não tinham se cumprido, está em andamento. Está em andamento essas profecias. Está aí o império reinando, por meio da Igreja Católica e do Reino Papal. Vai continuar até realmente então se dar realmente esse evento, que é a vinda fulgurante de Al-Rohim, Al-Rohim e Al-Real Shalom Shehai.